Olá, meu nome é Naira Souza, sou formada em História pela Universidade Federal do Pará e darei início à apresentação da minha pesquisa intitulada As Primeiras Eleições de Vereadores no Grão-Pará em 1829 e o Alargamento da Cidadania e da Mobilização Política, que é de orientação da professora doutora Daniele Figueiredo Moura, que é professora da Escola de Aplicação da UFPA. É pertinente destacar primeiramente que esta pesquisa foi desenvolvida durante a minha participação no projeto de pesquisa coordenado pela professora Daniele, que versa a respeito das eleições de juízes de paz no contexto da cabanagem. Portanto, essa pesquisa nasceu como um desdobramento dos estudos desenvolvido no projeto de pesquisa da professora Daniele e acabou se tornando meu trabalho de conclusão de curso, que foi defendido ainda no começo desse ano. Os objetivos dessa pesquisa consistem em compreender os processos eleitorais de vereadores na província do Grão-Pará, conhecer o perfil dos votantes e votados, identificar os conflitos e as estratégias políticas em torno desses processos e identificar a mobilização política dos eleitores e seus significados. A metodologia consiste primeiramente no levantamento das fontes, posteriormente foi feita a transcrição dessas fontes, que são fontes de natureza manuscrita, então foi necessária a transcrição de alguns documentos, depois feita a análise dessa documentação e posteriormente a tabulação dos dados, que consistiu na organização das informações coletadas e também para fins de construir um banco de dados a respeito do perfil dos votantes e também dos votados. E que fontes são essas? Essas fontes estão no Arquivo Público do Estado do Pará, especificamente na pasta de Secretaria da Presidência da Província, e essas fontes são atas de eleição e ofícios trocados entre as câmaras municipais e presidente de província no ano de 1829. Então, foi um total de 38 documentos analisados, nos quais conta informações como avisos, clamores, reclames e demandas de diversas naturezas feitas pelos camaristas das vilas do Grão-Pará. Além dessa documentação, também foi feita a leitura de trechos da Constituição de 1824 e também da coleção de leis imperiais, como a 1º de outubro de 1828 e também das instruções de 1º de dezembro de 1828, que são leis que reorganizaram as atribuições das câmaras municipais no início do Império e também que versavam a respeito de como deveria ocorrer o processo eleitoral de vereadores e quem dele poderia participar. Chegamos no resultado de um total de 13 processos eleitorais analisados, distribuídos entre a comarca de Belém, Rio Negro e Marajó, e identificamos que vários fatores interferiam nos processos de eleição e também na apuração de voto, como o distanciamento, a dispersão dos moradores e a ausência de pessoas consideradas aptas a ocupar cargos públicos como cargo de vereador, pelos representantes das câmaras municipais, de acordo com os critérios de saber ler e escrever, residir no lugar de votação, os querelados não podiam participar e também tinha toda uma questão do critério racial. Apesar disso, a documentação evidencia que pessoas iletradas poderiam tomar posse como vereador e pessoas pobres também poderiam se eleger. Então, nós percebemos que a presença desses sujeitos evidencia que das eleições primárias, que são as eleições de vereadores e de juízes de paz, participava uma variedade muito grande de sujeitos, o que nos leva a concluir que havia circularidade das leis imperiais, essas leis que eram criadas nos centros de poder político como o Rio de Janeiro e chegavam nos lugares mais distantes do Grão-Pará e eram lidas, ouvidas e interpretadas por pessoas também como indígenas, mestiços, libertos, brancos e pobres, que são sujeitos para os quais essas leis não foram pensadas, né? Então elas não ficaram ali restritas a um grupo privilegiado de pessoas como a elite branca, né? E as respostas a essa legislação retornavam para as autoridades provinciais e também até mesmo ao imperador, levando as diversas interpretações e também as demandas das vilas e freguesias do Grão-Pará através das câmaras municipais. Portanto, sujeitos historicamente excluídos viam nas eleições primárias, né, nas representações locais, uma possibilidade de se inserir nos espaços políticos e de participar das decisões políticas. E isso carrega consigo um debate sobre noções de cidadania e também de mobilização política. Muito obrigada.